Nosso convidado, o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da Religião Divina Deus, está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, é um prazer estar aqui. A pergunta, Rafael, hoje vem da Antônia Vicente. Ela é de Amparo, cidade no interior paulista. Então, ela pergunta assim: no Apocalipse está escrito que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, capítulo 1, versículo 8º. Isso significa que ele tem controle de quando as pessoas morrem e sobre quem entra e quem sai dos locais de sofrimento? Que pergunta importante. Essa palavra controle vai ser usada também pelo irmão Paiva Neto no livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, sobre Pérgamo. E ele vai dizer exatamente desse controle do Cristo. Agora, a chave da vida, a chave da morte e do inferno, falei chave da vida porque a chave da morte, nesse caso aqui, tem tudo a ver com essa chave da vida, que o saudoso proclamador da religião do terceiro milênio dizia que o novo mandamento de Jesus é a chave da vida e a chave da morte. Né? É um ensinamento que faz com que a gente compreenda o valor do novo mandamento de Jesus para a nossa integridade espiritual, mas no caso aqui, quando ele fala de chave da morte, ele está falando também da chave da vida, porque se ele tem esse controle, graças a Deus que esse controle está nas mãos de um ser tão generoso, que deu a vida pela humanidade e a retomou, olha aí a chave da morte dele, né? Uma autoridade tremenda. De retomar a própria vida, de se libertar dos grilhões da morte. Aliás, Paulo Apóstolo dizia que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando Jesus derrotou a morte, ele derrotou todos os poderes humanos, todas as circunstâncias de poder humano se sobrepondo a elas quando ressuscitou da trama da humanidade. Então ele tem essa chave, e essa chave ela é muito importante a gente entender, porque ele também disse no seu evangelho que quem guarda os seus mandamentos não morrerá mais, já passou da morte para a vida eterna. E quando ele diz isso, é claro que ele está se referindo ao período que a gente vai passar aqui na Terra, e por isso foi tão importante a sua pergunta sobre esse tempo está no controle de Jesus, de Deus, porque isso nos faz valorizar bastante esse tempo, essa hora certa marcada por Deus para voltarmos ao mundo espiritual. Então, quando esse período, viver a vida eterna nesse período é saber que a morte não limita a ação do Espírito, é saber que a morte não determina o fim da vida, né? Por isso essa é uma chave da vida, né? E eu vou trazer aqui do livro Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Pérgamo, uma palavra do irmão Paiva, que ele falou no ano de 1996 sobre a expansão da consciência legionária. Aliás, é um capítulo dividido em quatro partes no final desse livro. Prece pela expansão da consciência legionária da boa vontade de Deus, e ele vai estudar o capítulo 1, a visão de Jesus glorificado, todas aquelas descrições do Cristo de Deus, que é onde aparece esse versículo que você citou, que Jesus diz assim, lá no versículo 18, a página é 445. Jesus diz assim, na página 445 do livro Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Pérgamo: fui crucificado, mas eis-me aqui, anota João, as palavras dessa entidade resplandecente, Jesus. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Vejam que poder! É o Senhor da Justiça, porque tem autoridade para isso. E ele prossegue: o Supremo Governante do planeta nos oferece uma segurança imensa. Ele, que foi crucificado, está agora vivo pelos séculos dos séculos e possui total controle sobre a morte e o inferno. Portanto, não temos razão para temer coisa alguma em nosso apostolado.
pois o Rei dos Reis está no comando absoluto da vida. A sua eternidade e a sua autoridade supina são a nossa garantia de proteção e paz perenes. Mas para isso é necessário que façamos a nossa parte para merecer essa blindagem divina. Então esse controle ele se expressa muito mais do que a hora de passarmos para o outro lado da existência. Ele se expressa na própria vida que é eterna. Ele se expressa na própria consciência de que a morte não nos limita. E a respeito de ter também a chave do inferno, é porque o irmão Paiva vai explicar aqui também, neste livro, sobre esses estados infernais da alma, né? Ele vai trazer aqui, Estado Infernal da Alma, na página 113, vamos lá. Página 113, o subtítulo é esse que a gente já falou, e abrirmos aspas as palavras do irmão Paiva Neto. Vale ressaltar o que já lhes expliquei nas minhas palestras fraternas sobre essa menção ao inferno, que não é aquele local que infelizmente tomou conta do imaginário popular, com fogo por toda parte e as pessoas queimando eternamente nele. Durante a memorável cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 1991, afirmei que se trata do estado infernal em que a própria alma se coloca quando descumpridora das leis divinas. Não é permanente, mas pode durar medidas de tempo inconcebíveis para o humano entendimento, até que o espírito rebelado se arrependa e parta para a ação reparadora dos seus erros, voltando à carne, isto é, reencarnando tantas vezes quantas sejam necessárias à sua elevação espiritual. E mais adiante, ele vai trazer uma consideração muito importante, que vai dizer assim, ó: todavia, recordemos essas confortadoras palavras do Mestre Jesus, o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho, como tantas vezes gosto de me referir a ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Então, a oportunidade que Jesus nos dá de estudarmos os seus ensinamentos, de aprendermos com seus exemplos, de praticarmos no dia a dia, em comunidade, aquilo que ele nos ensinou, é a chave que nos liberta desses estados infernais da alma e, consequentemente, de um destino infeliz construído pelo nosso próprio pensamento quando desgovernado. Ele nos ajuda a melhorar o nosso destino, ele nos ajuda a melhorar a nossa vida, portanto, nos libertar do inferno, né? Esses estados infernais, esses estados de sofrimento e de tristeza, como você muito bem colocou na sua pergunta. Então é muito dinamismo, não é uma decisão sobre um fato ou outro, ou um destino determinado, mas é o controle total, como disse o irmão Paiva aqui, sobre o comando absoluto da vida. Isso é muito importante. E esse comando absoluto da vida está nas mãos de alguém, de um ser tão generoso quanto Jesus, que deu a vida pela humanidade. É um fato de estarmos assim muito confiantes nele, né? Isso mesmo, fantástico, não é, gente? A gente entender que em Deus não há mistério, né? Que há sim revelação, como o Apocalipse de Jesus. Muito obrigada, irmã Antônia Vicente, da cidade de Amparo, São Paulo, trouxe essa pergunta aqui pra gente. Agradecemos aqui ao irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio, esteve conosco hoje no Pergunte ao Redentor, Apocalipse de Jesus. E encerramos com essa saudação legionária ao seu coração. Vamos juntos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.